Aviso: a Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer descobrir que fazer mágica não consiste só em balançar a varinha, não escute esse episódio. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem falar com a gente sobre a obra da J.K. Rowling. Hoje, o capítulo 8 de Pedra Filosofal, O Mestre das Poções. Alerta de spoilers. A Casa Elefante é um podcast que fala sobre todo o cânone da saga Harry Potter, desde o primeiro livro até Criança Amaldiçoada, aquela coisa que você quer mandar ir pro inferno. Ou seja, se você não quer saber qual foi a declaração de amor eterno que o Snape deu para a Lilian na sua primeiríssima fala em Pedra Filosofal, não escute. Eu sou Sidney Andrade, que finalmente consegui encontrar o caminho pro salão comunal depois de uma semana perdido nas escadas. E estou aqui com quem? Carol Lima, our new celebrity. Você tá falando aí, mas não é fácil, tá? Essa vida de gente famosa não é nada fácil. Todo mundo fala de mim, mas ninguém quer ser eu, né, Carol? Todo mundo fica apontando o dedo, falando assim que é ela mesma, então não é fácil, não. Não está sendo fácil. Me dificultando chegar nos lugares, é péssimo. E também aqui conosco, ela que mal pode esperar para assistir a sua primeira aula de defesa contra as artes das trevas, Larissa Andrioli. Olá, estou aqui esperando a aula porque eu não aguento mais me dar mal na aula de herbologia. Porque defesa contra as artes das trevas vai resolver o seu problema, não é, querida? Eu acho que vai, assim, acho que eu não sou muito da erva, sabe? Acho que não é muito da erva, não, Larissa. Assim, Os lufanos discordam. Então, gente, como todo mundo sabe, a gente começa com a nossa competição de resumos. Cada participante vai ter 30 segundos para resumir o capítulo. E eu decidirei qual resumo merece ganhar o prêmio máximo, que é escolher uma frase do capítulo pra gente discutir aqui em regime de especialidades, ok? Primeiro a gente vai tirar o par ou ímpar. Larissa, você quer par ou ímpar? Eu quero ímpar. Então, Carol, Poxa! Eu acho que só sobrou uma opção pra você, não é mesmo? Vamos... infelizmente, eu não vou ser única hoje. Vamos lá jogar o dado. Vamos ver quem vai ganhar. Deu par. A Carol ganhou. Carol, como você ganhou, né? No par ou ímpar, você tem direito de escolher se você quer começar ou se você quer que a Larissa comece com o resumo. Pode começar, Larissa. Ih, sabe que quem começa se dá mal, né, Larissa? Nem sempre. É uma estratégia muito inteligente, porque ela parte de um princípio de você gentil, né? Mas na verdade é uma estratégia bem pensada. Não, só tô querendo ser filha da puta mesmo. Eu já ia dizer, parte de um princípio muito bem, tipo cavalheirismo, né? Uma coisa assim. Atenção, atenção, Larissa Andrioli, 30 segundos para resumir o capítulo 8 de Pedra Filosofal, O Mestre das Poções. Em 1, 2, 3 e já! O capítulo começa com a gente acompanhando o início da rotina do Harry em Hogwarts. E aí depois a gente vê ele em algumas das aulas, tipo a aula de transfiguração, que ele vê que é difícil pra cacete. E aí depois ele vai pra aula de poções. E aí ele descobre que o Snape é um babaca. E assim, há controvérsias, mas não há controvérsias. Ele é de fato um babaca, independente de gostar dele ou não. E aí ele vai pra cabana do Hagrid. E aí lá ele descobre que houve o roubo no Gringotts. E ele descobre que existe alguma coisa sobre o Snape que o Hagrid não tá contando. E é isso. Acabou! Caralho, foi muito bem. Meu Deus, ela fez o resumo inteiro do capítulo em 30 segundos. Eu estou chocado. Olha, vamos poupar meu trabalho, vamos dar a vitória pra ela? Não, olha, Carol, eu acho que o não você já tem, agora a gente vai atrás da humilhação. Então... Eu não sei porque eu ando com vocês no recreio, gente. Essa turma, né? Essa turma abusiva, a gente é os marotos, né? E você é o rabicho, claramente. Agora eu tô triste de verdade. Então, Carol Lima, agora em prol da sua humilhação em praça pública, você tem 30 segundos para resumir o capítulo 8 de Pedra Filosofal, O Mestre das Poções. Em 3, 2, 1, já! O capítulo começa com Harry sendo exposto como um animal do cativeiro, todo mundo apontando o dedo.
pra ele não consegue chegar nos lugares que ele se perde toda hora, tentando chegar nas aulas, onde cada professor tem uma reação diferente ao nome Harry Potter e o peso que ele carrega. Logo depois ele recebe um convite pra ir pra casa do Hagrid antes de ir pra aula de poções, onde ele é escorraçado pelo Snape, sem ter feito nada pra merecer isso. O caldeirão do Neville explode, eles voltam pra o castelo, depois vão pra casa do Hagrid, onde ele conta coisas que ele não deveria contar. Acabou! Impressões que ele não deveria... Não consegue, né, Moisés? Não consigo. Consegue. Mas cheguei perto dessa vez. Foi pertíssimo. É porque assim... Daqui pra Ordem da Fênix. Já notamos um padrão em Carol que ela se afoba muito, né? Ela fica nervosa quando vai fazer o resumo. Bom, gente, eu acho que não tem discussão, não é mesmo? Larissa Andreoli ganhou esta competição. Obrigada, gente. A Sonserina não aguenta mais ser humilhada. A gente tá correndo atrás do prejuízo. Tá, Qual é a isso aí. sensação de vencer o campeonato dos resumos? Olha, é bem legal saber que agora com o Dumbledore morto, existe algum tipo de justiça nesse Para a universo. Sonserina. Para a Sonserina. Pois é isto, olha só, vou dar o resumo oficial aqui, tá bom? E em seguida a gente parte para a discussão da frase que a Larissa Andreoli vai escolher. Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a casa do Estação 9¾ do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos. No capítulo 8 de Pedra Filosofal, o Mestre das Poções, o que acontece? Harry começa a conhecer os lugares de Hogwarts, né, da escola. Os alunos têm seus primeiros dias de aula, conhecem os seus professores. Harry visita a cabana do Hagrid, na qual, né, onde ele acaba descobrindo algo sobre o roubo em Gringotts, né? E aí a gente vai descobrir o que é, né, que ele descobriu. Lá na cabana do Hagrid, o maior boca de sacola de Hogwarts, não é mesmo? Tá escutando, Danilo Borges? Boca de sacola, meu Deus do céu. Melhor xingamento. O Hagrid merece. Mas, Larissa, vamos lá. Pra começar aqui nossa discussão, qual é a frase do capítulo 8 que você vai trazer aqui pra gente debater brevemente e inicialmente? Brilha, brilha na Jazinha. Então, eu vou perguntar o seguinte. Quando o Harry tá com o Hagrid, e aí ele questiona sobre o Snape odiar ele, ele fala, mas ele parecia que realmente me odiava. E aí o Hagrid fala, bobagem, por que eu odiaria? E aí... Aí o leitor que já leu tudo faz kkk, cada cá uma lágrima, né? Pois é, exatamente. O leitor que já leu tudo dá uma gaitada, né? Não, e aí, assim, ao mesmo tempo, como uma leitora que já leu tudo, eu fico pensando em duas coisas, assim. Primeiro, a gente sabe que existe muito motivo ali, muita história, né? Entre o Snape e quem ele vê no Harry, né? Mas, ao mesmo tempo, essa frase, a forma como o Hagrid fala isso, me faz pensar se ele não sabe mais do que parece, assim, sabe? Tipo, até que ponto ele sabe... Não, tipo assim, porque eu acho que... Bom, ele tava lá em Hogwarts, então ele via, por exemplo, que o Snape e a Lily eram próximos. Sim. Então, será que ele sabia de alguma coisa além disso, sabe? Dá a impressão que ele conhece a natureza do sentimento que o Snape tinha pela Lilian, né? Porque ele era o guarda-caça já, né? Lá na época da Lilian e do Tiago, né? Então dá a entender. E aí, quando ele tem que ser boca de sacola, ele não é, né? Porque podia ter dito, poupado o Harry de um monte de coisa. Exatamente. Mas não. É justamente isso que me faz pensar que talvez ele não soubesse. Porque se ele soubesse, com certeza ele teria falado algo. Principalmente numa coisa tão grave assim, tipo de deixar o Harry achar que uma pessoa odeia ele, sabe? Eu acredito que, como o Hagrid, ele é meio que, tipo, bota todas as fichas dele no Dumbledore, e o Dumbledore bota todas as fichas dele no Snape, eu acho que ele meio que
aceita, sabe? O Snape e acredita que o Dumbledore tem os motivos dele pra manter ele ali e que ele tem seu valor se ele tá ali. Eu entendo o que tu tá dizendo, mas eu ia argumentar sobre o Dumbledore justamente por isso. Eu acho que ele não delata ou ele não fala sobre o que ele conhece do Snape justamente por isso. Não, assim, parece que eu tô dizendo a mesma coisa que você, mas eu não tô, Carol. Porque você tá dizendo que ele não sabe, mas ele confia no Dumbledore, né? E por isso ele diz, confio no Snape, isso, porque, justamente. né? Mas pra mim, assim, ao longo da série, eu tendo mais a achar que o Hagrid sabe de tudo mesmo, inclusive das relações interpessoais entre os marotos do Snape e a Lilian, mas ele não fala porque o Dumbledore talvez tenha pedido essa descrição a ele. E se o Dumbledore pediu, ele consegue, entendeu? Eu acho que provavelmente Dumbledore pediu pra ele ser discreto sobre a Pedra Filosofal, sabe? Tá, mas o Dumbledore pediu pra ele ser discreto sobre a Pedra Filosofal, mas disse, vai com ele pegar a Pedra Filosofal, né? Temos uma diferença, né? Mas é porque, por exemplo, quando ele faz essa pergunta, quando ele fala por que o odiaria, e aí fala depois, mas Harry não pôde deixar de pensar que Hagrid evitou encará-lo quando disse isso. Sim. A gente pode pensar que ele tá evitando, mas não sabendo evitar muito bem, né? Falar sobre a questão do Tiago, do Snape com o Tiago. Mas às vezes é algo mais, entendeu? Ele tá evitando, olha lá, o elefante na sala. Ele devia saber também, né, que o Tiago não era flor que se cheirasse, não é mesmo? Talvez E ele sabe também que provavelmente ele sabe que o Tiago foi quem salvou o Snape lá de quase ser morto pelo Lupin, né, com a armadilha que o Sirius montou pra ele, né? E ao mesmo tempo, tipo, o Hagrid, ele já tá em Hogwarts nessa época, então ele já tá em Hogwarts quando o Snape começa a dar aula lá. E eu imagino que na época que o Snape começou a dar aula lá, essa tenha sido uma escolha bem questionada, assim, por todo mundo. Então, eu imagino que em algum momento o Dumbledore tenha, tipo, falado, olha, confia em mim, né? Tipo, eu tô colocando ele aqui, mas não sou maluco, apesar de ser. Apesar de ser. E aí eu não sei, assim, tipo, até que ponto que ele contou alguma coisa pro Hagrid, sabe? Será, assim? Às vezes nunca não quer revelar tudo, mesmo? assim. Nunca saberemos. Infelizmente, porque quem sabe na minha próxima excursão na casa da Rowling, eu consigo tirar isso dela. Será que você consegue? Vai lá, amiga. Por favor, bate na porta dela. Tira essa dúvida, por favor. Tantas coisas pra perguntar, vou perguntar isso, né? Até porque tudo que veio depois de Relíquias da Morte, parece que o Hagrid foi esquecido no churrasco, né? Ele sumiu. Não aparece em Hagrid em canto nenhum 100%. Mais. Nem em... Ele dá aquela bolsinha e some. Nem naquela peça que não deve ser nomeada ele aparece. A não ser quando é uma memória lá e a gente vê nele buscar o bebê Harry, né? Ou seja, às vezes eu fico me perguntando, gente, o Harry não convive com o Hagrid esse tempo todo depois de tudo isso. Ele levou esse menino pra Hogwarts nos braços. Às vezes ele morreu, não? Eu me recuso. Me recuso também. O Hagrid não, vai acho viver pouco para provável. Sempre. Uma pessoa que sobreviveu à Batalha de Hogwarts, ela tem que se tornar alquimista logo, portanto imortal. Mas o Hagrid é alquimista, né? Porra, que estrago que não ia ser. Não é isso? Ele ia fazer um dragão. Tipo de bicho. Bom, vamos agora passar para a discussão do capítulo em si, né? Agora que a gente já fez a devida premiação para a nossa vencedora. Parabéns. Parabéns, Larissa. Sua primeira participação, obrigada. Primeira vitória. Isso não significa nada, mas parabéns. Então vamos começar aqui com os temas principais do capítulo, gente. O capítulo começa com o Harry, né, tendo seu primeiro dia de aula, lá depois da seleção. E aí tem o quê? A primeira coisa que a gente experimenta através da perspectiva do Harry é ele ter que lidar com os olhares dos outros, né? Porque ele é essa pessoa famosíssima no mundo bruxo. E ele tá o tempo todo tendo que espremer essa franja pra baixo pra ninguém olhar, sendo que tipo, Harry, get a grip, meu querido. Você acha que é a cicatriz que te identifica? É incrível, né? Como as pessoas, assim, apontam, olham e falam dele de uma maneira quase acusatória, sabe? E nem se importam se ele tá vendo, se ele tá ligando pra aquilo. Chega até a ser cruel. A pessoa que tá chegando ali agora não sabe nem o que é que tá fazendo ali, só tem 8 anos. Uhum. E você chega a se perguntar, mas será que as pessoas fazem isso? Gente, pessoas fazem isso sim, de verdade. As pessoas são cruéis. E não tem noção do que elas fazem também, assim, né? Quando a curiosidade é aguça, as pessoas perdem os limites. Uhum. Perdem o tato completamente. Sim. Uhum. Eu acho muito doido que
meio que dá pra você esperar esse tipo de comportamento de crianças e adolescentes, né? Mas a atitude do Flitwick, por exemplo, sabe? De tá lá fazendo a chamada e aí de repente ele dá um gritinho. Gente, você é um adulto, você deveria ser a pessoa responsável nessa sala e você tá fazendo... O que é uma atitude diferente da do Snape, né? Completamente oposta do Snape. Mas que acaba sendo também um pouco incômoda, assim, né? O Snape é uma coisa mais agressiva e tal, mas a do Flitwick também é meio... Gente, pelo amor de Deus. Tipo assim, sou tão famoso que eu tô derrubando professores, né? Tipo, de surpresa. A gente já teve essa noção da fama do Harry e do incômodo que ela causa nele. Desde o Expresso de Hogwarts, né? Quando ele começa lá e os gêmeos estão lá olhando pra cicatriz dele e tudo. Mas aqui é quando a coisa fica séria mesmo. Aliado ao fato de que ele, como é novato, né? Junto com o Rony, eles têm que conhecer o castelo. E o castelo não facilita para ninguém, não é mesmo? Não ajuda. Eu acho maravilhosa a descrição que é feita aqui de como o castelo é complexo. Ele tem 7 andares, né? Se eu não me engano. 7 andares conhecidos, né? Tudo se mexe. Tudo se mexe. Os quadros, as armaduras, as estátuas. Menos as escadas, tá bom, Chris Columbus? Escadas não se mexem em Hogwarts. Agora, Sidney, tem nesse parágrafo um pouquinho acima, tem dizendo que algumas escadas levavam a lugares diferentes no dia de sexta-feira. Então, tipo, elas podiam até se mexer, mas não com tanta frequência quanto acontece nos filmes. Mas eu acho que elas te levavam no sentido de que você tava andando nessa escada e de repente você para em outro lugar magicamente, não que ela se moveu, entendeu? Eu sempre entendi assim. Do tipo, enfim, mas é mágica, né? E aí tem as escadas que tem os degraus falhados, que o Neville sempre tropeça, né? E cai e trupica. Não, num castelo normal você já se perderia com uma facilidade imensa. Principalmente um castelo que tem 149 lances de escada, realmente não é fácil. Sim. Quanto mais num castelo onde os quadros saem do lugar que você não tem nenhum ponto de referência. Agora eu acho muito louco como que a minha memória, pelo menos dos filmes, mistura muito com a dos livros. Principalmente do primeiro, né? E eu não lembrava de que não se fala no livro explicitamente que as escadas mudam. Eu realmente não lembrava. Pra mim, isso era uma coisa do livro já. E só agora que eu vi que não. É porque a gente é tão acostumado ao primeiro filme ser, assim, o filme que a gente acha mais bem adaptado, né? Mais fiel, que a gente esquece, né? Que ele não é perfeito, não é igual. Não, sim. Mas isso não... Mas eu acho que também as escadas se mexerem no filme é um recurso do roteiro, né, cinematográfico, pra acontecer o que acontece nesse capítulo, que é eles têm que se perder pra acabar dando de cara com o terceiro andar, com a porta do fofo, né? É um recurso muito criativo, inclusive. Não, bicho. Melhor animal de estimação, né? Um Cérbero com 3 cabeças. E é assim que eles acabam indo para lá também, porque eles se perdem muito e acabam indo parando no terceiro andar, que no capítulo passado foi o andar que o Dumbledore proibiu todo mundo de ir lá, sem dizer porquê. Não, e é numa dessas aventuras de se perder pelo meio do castelo que a gente tem a primeira relia do capítulo, né? Que porra é essa, Carol? Explica pra gente. Então, né, eles topam com aquela alma cebosa do Pirraça. Pirraça, que graças a Deus não tem no filme. E ele dá um susto nos meninos e fala, peguei pela bicanca. O que diabos é bicanca? Se você sabe o que é bicanca, bota aqui nos comentários, por favor. Por favor, comente, manda um e-mail para nós. Peguei-a pela bicanca. Que porra é essa que ela quis dizer? Porque eu tenho certeza que no original deve ser algo um pouco mais óbvio, não é mesmo? Do que peguei-a pela bicanca. Got your conch. E qual é o significado? Eu acho que conca é tipo nariz, assim. Bicanca, nariz. Cara, então, eu acho muito bizarra essa tradução, mas eu acho que... Tava, sei lá, napa. E sim. Porque eu acho que é nesse sentido, assim. Só que eu acho que ali ela meio que faz essa escolha. Que ela é muito barroca. Não, muito Olha, erudita. Meio que tentando mostrar um vocabulário meio, tipo, ultrapassado. Medieval, do né? Pirraça, sabe? Não sei. Mas eu não acho tão... Assim, não é muito óbvio pra mim que o Pirraça teria um vocabulário erudito, sabe? Pra mim ele ia falar as coisas mais chulas possíveis. Na verdade, o que eu acho que acontece...
eu acho que essa eruditização é porque a Lia interpreta que, como são castelos medievais e bruxas, eles falam de maneira erudita todo o tempo, entendeu? Igual filmes de época. Aí ela bota essas palavras. Não sei, a gente tá só aqui então, mas dando uma revista. Conjecturando, Mas eu acho que bicanca seria tipo uma gíria velha, sabe? Eu não acho que ele tá falando eruditamente. Acho que ele tá falando uma palavra velha, mas uma tal qual uma palavra... Arre, né? O Arre, que é uma gíria velhíssima que ela usou no livro. Sensacional. Mas enfim, já superamos o Arre, né? Fica aí, né? Nossa Aurelia. Aí a gente conhece o Filch e a gata dele, né? A Madame Norra. Eu daria outro Arrelia aqui pra isso. Pra essa coisa ridícula que a Lia faz. Sim. Que é botar 3 R's separados com hífens. Tem pra quê? Porque Norra já dá som de ronronar. Tá bom, Lia? Ah, eu gosto disso. Porque a gente, como falante em português, a gente não leria Norra. A gente leria Norra. Ou no máximo Nora. Mas... Sim, mas já é ronronante. Mas a gente tem que lembrar que é um livro de criança. Que essas coisas, essas brincadeirinhas com palavras são legais. Eu curto. Assim, pro contexto eu acho legal. Eu dou uma Arrelia, se você curte. Eu dou uma Arrelia também. Porque em inglês é Norris, né? I stand for Lia Wyler. Aí temos uma Não, eu super stand for Lia Wyler, mas nesse caso não. Porque quando eu li, eu tinha dificuldade de entender, sabe? Tipo, eu sempre parava e falava, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu gosto, eu acho que cria um estranhamento legal, sabe? Eu ficava assim, por que ela tá fazendo isso? Por que ela tá botando esses hífen aqui? O que ela quer? Não entendi. Eu também não entendia muito, não entendi. Mas o que acontece? O Filch, ele, como é o zelador, ele conhece todas as passagens e pega os alunos, né? Tudo no pulo do gato. É o pesadelo, né? Todo mundo que estuda em Hogwarts é Filch. Sim. E aí a gente vai acompanhar as aulas que eles vão ter, né? Primeiro eles vão ter aula de astronomia, e a aula de astronomia tem que ser de meia-noite, lá na torre mais alta. Aí tiveram aula, a gente conhece, a professora de astronomia, o professor a gente não conhece, né? Não é mencionado. Aí depois é mencionado o professor Beans, que é o professor de história da magia, que essa parte é muito maravilhosa, né? Eu amo a ideia de um professor tão chato que ele morreu e não percebe que morreu e continua dando a mesma aula a morte inteira, né? No caso. Porque quantos professores eu já não tive assim, não é mesmo? É triste, né? Principalmente quando é um professor de história, que é uma coisa tão importante e tão interessante, né? Quando a pessoa consegue passar. Gente, imagina como deve ser incrível a história do mundo bruxo. Você ter a oportunidade de estudar isso. E o quão é importante, tendo em vista que não só puros sangues vão pra Hogwarts, mas nascidos trouxas também, entendeu? Exatamente. É uma disciplina muito interessante e muito importante. E aí, Dumbledore, você deixa um fantasma nessa disciplina. Irresponsável. Mas eu acho que cobrar noção do Dumbledore já tá, assim... Já é irreal da nossa parte. Acho que a gente tem que ter essa noção. Ficou demodê. Ele já deu tanta mostra de que ele não tem nenhuma, que assim, acho que dos males esse é o menor, assim. Mas realmente, cara. É porque pelo menos uma formação, né, digna. Foi pelo menos, sei lá, o Nick quase sem cabeça pra dar aula. Mas por outro lado, assim, do ponto de vista do processo criativo, né, de criar esse personagem aqui, é interessante, né, tipo assim, um professor de história ser fantasma, né, é até muito adequado, né, quem melhor de saber sobre o passado do que uma pessoa que viveu lá e ainda perdura por aqui, não é mesmo? A gente não faz nem ideia, né, de que época ele é. Sim, não temos a noção. E a gente já sabe que ele morreu já muito velho, né? Morreu velhíssimo. Justamente. Aí eu fico pensando na pena, né, que a gente não tem contato com esse professor de astronomia, porque essa pessoa deve ter uma personalidade incrível. Vamos inventar um nome, assim, que na JK, tudo é motivado, né? Então, qual seria o nome do professor ou da professora de astronomia? Seria Estela. Estela. Constela. Enfim, bota aí nos comentários também, gente, qual seria o nome da professora de astronomia. A gente conhece o... Podia ser a Susan Miller também. Vocês não conhecem a Susan Miller? Susan Miller. Susan Miller, um grande astrólogo. Não, devia ser... como é Via Láctea o nome dela?
Também conhecemos o professor Flitwick, dono do meu cu. Também amo o professor Flitwick, apesar de que no primeiro livro ele é meio que qualquer coisa só, né? Mas ele já se mostra um grande fofinho aí. Um grande fofinho, sim. Ele escuta o nome do Harry, né? Ele vai fazer a chamada, chega o nome do Harry Potter, ele cai pra trás, o bichinho. Muito apatralhado, o professor Flitwick. Apesar de que, depois a gente vai descobrir em materiais extras que o professor Flitwick é exímio duelista. Sim. Então, não o julgue pela aparência. Inclusive, por falar em aparência, quero aqui perguntar para vocês de onde saiu essa história de que o Flitwick é um professor meio, né? Uma raça híbrida, uma etnia, raça híbrida, mágica híbrida, porque aqui na descrição, pelo menos deste capítulo, ele é só descrito como um professor muito baixinho, né? Mas depois acabou se associando a ele a ideia de que ele é anão, né? E no mundo bruxo, uma pessoa ser anã provavelmente é porque ele é descendente de goblins, né? De duendes. E eu não sei em que momento isso ficou claro. Eu confesso que não sei, vocês sabem? Então, durante os livros eu realmente também não tenho essa percepção do momento certo. Mas, naquele site que pode ser mencionado às vezes, outras vezes não... No Mais Potter... exatamente. Potter mais. Tem dizendo que ele tem realmente essa ascendência de goblins. E que isso afeta a fisionomia dele. Até porque, até pela imagem, né, que a gente tem dos goblins, eles são pessoas bem diminutas mesmo. Eu acho que isso pode ter surgido porque, realmente, assim, eu não lembro dele ser descrito nos livros como meio duende. Mas eu acho que isso pode ter sido, assim como a parada das escadas, um recurso que foi usado pro primeiro filme, assim. Mas assim... E aí pegou, né? Mas assim, a gente você sabe já que depois tira, né, a aparência o tamanho... dele muda, né? Também, ao longo dos filmes. Muda drasticamente, né? Até você já tira também do tamanho de uma pessoa que tem que subir numa pilha de livro pra enxergar por cima da mesa. Então, realmente é uma pessoa muito pequena. Isso é verdade, mas devo confessar aqui o quê? Minha mãe é muito baixinha também, ela não tem nanismo, mas ela é muito baixinha. E pra dirigir, ela dirigia um Celta, que é um carro baixo. Ela tinha que montar numa almofada. E aí, daí eu tive que... né, o Flitwick não precisava ser meio duende pra ser baixinho, porque ele podia só ter 1,50 m, entendeu? Às vezes é uma mesa muito alta. É uma mesa muito alta, vocês não sabem, a mesa de Hogwarts, tudo medieval, né? Mesa capacitista. Essa cadeira que não tem regulagem. Obrigado, prezada. Muito obrigado. Bom, e aí a gente descobre o Flitwick, ele é professor de feitiços, né? Inclusive vai ser muito importante para o plot deste livro, né? A aula de feitiços lá. Reizinho Corvinal. Mas não é agora. Depois a gente vai para a aula da professora Minerva, outra dona do meu cu. Mais conhecida como dona do nosso cu, né? Pode botar no nome dela aí. Pode. Escreve assim, Minerva McGonagall ao redor, assim, fica lindo. Porque temos a aula dela, né? A gente descobre que ela é professora de Hogwarts, aquela bruxa que estava esperando o Dumbledore lá na rua dos alfeneiros, né? Disfarçada de gatenho. A gente descobre que ela faz isso mesmo, é a característica dela. A gente não sabe ainda o termo animago, né? Mas sabemos que ela é professora de transfiguração. Eu adoro que ela já começa a aula dela botando pau na mesa, entendeu? Dizendo que transfiguração é difícil mesmo e quem não quiser aprender sai da minha sala. Então, pois é, cara. E aí é isso que eu acho muito louco, porque eu adoro a Minerva, eu acho ela muito massa, assim. Só que, apesar de... Eu não vou passar pano, tá? Mas assim... Lá vem! Não vou passar pano. A gente sabe que existe, sim, o aspecto babaca do Snape, eu não nego isso. Mas a postura dele... O understatement do ano... Clarice. Não, existe. A gente sabe que... A gente sabe que ele é um babaca, sim, em determinados momentos. Porém, a postura dele com os alunos de rigidez, tirando o Neville, que ele tem um tratamento especial, assim e tal, em geral, ele tá no mesmo nível de não, tu não vai falar isso, não. Eu não vou deixar você falar isso. Não vou deixar. Larissa, gente, eu acho que a gente vai precisar concordar e discordar, não é mesmo? Não, mas olha só. Não, porque se você tirar... Olha, veja. Uma coisa é você dizer realmente que minha matéria é difícil. Quem não tiver interesse, por favor, saia da minha sala e não volte. Outra coisa é você dizer...
pare de fazer movimentos idiotas com as suas varinhas. Se você não souber o que é isso aqui, você é um idiota. Eu vou matar seu sapo. Eu vou matar seu sapo. Você é um menino imbecil, ele usa essas palavras com o Neville, então não tem comparação, você sabe? Tá acertando você tá acertando as perguntas, eu vou tirar pontos, porque você tá acertando as perguntas. Não, mas eu tô falando, tirando a parada do Neville, que é diferente, a forma como ele lida com o Neville. E da Hermione, né? E do Harry, e de todo mundo que não é da Sonserina. E todo mundo que não é da Sonserina. Olha a Sonseriníssima aqui, tá vendo, gente? Mas aquele discurso inicial que ele tem, que ele apresenta a disciplina, digamos assim, é o mesmo tipo de discurso que a Minerva tem. Então, seria até o momento em que uma pessoa levanta a mão e ele não dá a mínima, fica só descascando o mesmo aluno. Não, eu concordo. Larissa, hoje não. Não, isso eu concordo. Eu tô falando só do discurso inicial, que, pra mim, aquele discurso inicial, a primeira fala, é muito similar a dos dois, no nível de rigidez enquanto professor. Os dois são muito claros com que eles... com o nível de dificuldade, de comprometimento que eles esperam do aluno. E ainda assim, ali, antes da gente ver como que o Snape vai sim se desenvolver como um babaca, já tipo ali na fala seguinte, ele é visto de um jeito e a Minerva é vista de outro. A Minerva é vista como severa e inteligente. Ambos são aquele tipo de professor que entra na sala e fica quieto, né? Só que um sim. é um babaca e a outra é uma diva, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Eu tô chocado com a falsa simetria, Larissa. Desculpa, eu não consigo. Não, gente, mas eu fui muito clara que eu não tô falando da forma como ele trata o Neville e o Harry, que são pessoas que ele realmente tem uma postura diferente. E a Hermione? E a Hermione nessa cena. Mas a postura dele no início da aula, eu tava falando especificamente do início da aula, aquela cena inicial. Sim. A cena inicial das duas aulas... Ambos se apresentam como professores muito Sim. com muita presença em sala, né? Professores severos, né? Severos. E aí, isso tem muito a ver com o que a gente percebe ao longo de todos os livros, né? Não só com relação ao Snape, com relação a tudo. Que é o fato de que, apesar do livro não ser narrado do ponto de vista do Harry, ele é narrado muito próximo ao Harry, né? Ele meio que mostra a visão do Harry de alguma forma. A gente chega até naquele ponto, né? Que o narrador só sabe o que o Harry sabe. Sim. E é por isso que eu acho que a sua comparação faz sentido, porque só se o livro fosse Draco Malfoy e a Pedra Filosofal é que a gente teria uma Minerva cuzona e um Snape excelente. E o Snape Sim, Porque, tipo, eu fui até procurar no capítulo anterior aqui, porque antes de entrar na aula de poções, quando ele tá indo pra aula de poções, que ele fala assim, no início, eles estão indo pra aula de poções, né? Aí o narrador fala assim, no início do banquete de abertura do ano letivo, Harry tivera a impressão de que o professor Snape não gostava dele. No final da primeira aula de poções, ele viu que se enganaram, não era bem que não gostava dele, ele odiava. E aí, beleza. Aí o que eu acho muito louco, é isso que eu fui procurar no capítulo anterior, é que da onde o Harry teve a impressão de que o Snape não gostava dele. Porque eles não interagem. A única coisa que acontece é a troca de olhares e a cicatriz dele dói. Nossa, mas você percebe quando a pessoa, tipo... dá pra ver de cara quando eu conheço uma pessoa nova que eu sei que a pessoa não foi com a minha cara. Fica claro. Sim, amiga, eu nem enxergo e já percebo que uma pessoa não vai com a minha cara quando ela olha pra mim. Sabe o que eu achei doido? Foi que não menciona isso no capítulo, entendeu? Tipo assim, não fala, tipo assim, o Harry olha pra ele e aí, tipo assim, fala assim, Harry ficou com a sensação de que o Snape não gostava dele. De que aquela pessoa não gostava dele. Mas se bem que no capítulo anterior, o Harry sente a dor na cicatriz porque, na verdade, é a cara do Voldemort que tá virada pra ele, né? Porque mas o Snape tá de costas. Mas o Snape faz uma cara feia do caralho. Faz cara feia, isso. Não, aquele cara, olhar eu acho que não. Eu acho que é só no filme. Não, tem no livro. Ele diz que o Snape olha pra ele com o olhar de quem quer matar e ele sente a dor na cicatriz, né? Só que ele tava falando com o Quirrell que tava de costas, né? Logo, o Voldemort tava de frente pra ele. Exatamente, o Voldemort tava olhando de frente pro Harry. Mas aí ele acabou associando inevitavelmente. Mas eu acho que mesmo se não fosse o Voldemort ali no meio do caminho, ele teria sentido o olhar, né, mortificador do Snape. O que interessa saber aqui, nessa sequência que a gente descobre a Minerva, apesar dela ser tão ruim quanto o Snape, né, Larissa? Ela é uma professora de transfiguração. Não coloque palavras na minha boca, eu nunca disse isso. E depois a gente vê a aula do Quirrell. E tava todo mundo muito ansioso pra aula de defesa contra as artes das trevas, porque é a disciplina que dá o maior muxoxo, né? O maior bafafá, um zum zum zum
E todo mundo, ai meu Deus, é a disciplina que todo mundo quer saber. Aí chega o Quirrell fazendo a linha, né? A linha Gaga de Ilhéus, né? Fingindo ser inseguro e dá uma aula péssima. Bem bosta, né? Bem bosta. E todo mundo fica assim, mas gente, era isso. Nunca pensei. Sair da cama pra isso. Engraçado perceber que nesta hora ele já tá turbante, né? Como a gente viu no capítulo passado, mas eles começam a sentir aquele cheirinho esquisito ao redor do turbante. Vale. E aí eu pergunto a vocês, gente, era alho mesmo ou era só um corpo putrefato? Olha, é um corpo putrefado que não toma banho há uns 11 anos, né? É um espírito vagante que, né? E tem que levar em consideração que ele se alimenta nesse momento, ele tá se alimentando de sangue de unicórnio, Sangue de unicórnio. Então deve ter um negócio hálito, meio podre assim, mesmo, não assim, muito agradável ali. Cheiro de cadáver mesmo, né? Cheiro de morte. Segura essa dieta hiperproteica. Nossa. Muita hemoglobina, não é mesmo? Mas se bem que sangue de unicórnio é prateado, não tem hemoglobina. Então, tem alguma argentiglobina, sei lá. Argente é o radical para prata, é isso? Para prata, é Carol? isso. Muito bem. Argentiglobina. Mas botem aqui suas teorias, tá? Porque o turbante fede. Eu acho que é bafo. Bafo. Eu acho que é bafo. Bafo de Horcrux. Porque assim, ele não... a Carol falou que é um corpo que há 11 anos não toma banho, mas não tem um corpo ali. Não tem então corpo. Você tem que pensar que é uma boca verdade. que há 11 anos não escova o dente. É uma boca que tá chupando sangue de unicórnio e tá abafada por um turbante, entendeu? E então, sabe-se lá o que mais, né? Que ela tá Escovem os dentes, tá? Por favor. Escovem. Mas eu sempre fico curioso de tentar adivinhar, assim, ou pelo menos conceber algo que fosse um cheiro equivalente a isso, entendeu? Um espírito possuinte seu corpo, entendeu? Que cheiro é esse? Nossa. Eu não consigo nem conceber, né? Cheiro de sangue velho, eu acho. Bom, foi esse fracasso a aula. Depois teve a aula do Snape, essa aula maravilhosa, como a Larissa falou, né? A Larissa falou que, né, o Snape deu esse show. Eu não vou nem refutar, porque eu sei que as minhas palavras serão distorcidas novamente. Então eu vou só concordar. Ele chega dando a mesma bravata que a Minerva, né? Que olha aqui, poções é uma disciplina dificílima, tá, meninas? Não vende no Brasil. E aí, vocês, se vocês não forem talentosos, vocês vão se dar mal também, porque eu posso ensinar vocês a cozinhar a glória, a fama, né? E etc. e tal. Neste trecho, temos uma arrelia cheio de arrelia esse capítulo. Eles dizem que o próximo período é um período de poções duplas. Eu fico, filha, por favor, se empenhe um pouco mais para traduzir, não é? É um contexto escolar. É claro que não é vocês dizer poções duplas quer dizer que eles vão aprender a fazer duplas de poções, né? Duas poções. Pelo menos botasse uma aula geminada, né? Que ia ficar barroco como ela aula gosta. Aula geminada. Nossa, ia ficar barroco como ela gosta e ia dar pra entender. Porque em inglês é double potions, né? Mas no contexto é aula dupla de poções, ou seja, 2 aulas seguidas. Mas ela bota poções duplas e a criança que tá lendo, né? Vai pensar que vão aprender a fazer 2 poções. Então, cada pessoa ou vai fazer 2 poções que duplicam, né? Inclusive, gente, quem que faz o horário dessa galera? Dumbledore, claramente, né? Dumbledore. Só pode ser. Porque ele olha e fala, eu já vou ter que ter o Snape lidando com o Harry, então eu vou colocar a Sonserina no meio. E eu vou colocar 2 aulas seguidas. Então, é sexta-feira, dia de colocar a luta da Grifinória junto com a Sonserina. Nossa, gente, é impressionante. Se tivesse mapa de sala, ia ter o Harry do lado do Draco. Mas o importante dessa aula, Carol, é que a teoria, né, que depois descobriram, depois de 7 livros já escritos, né, foram desvendar o código da Vinci, né, o código da Rowling, na primeira fala do Snape, né, porque, segundo consta, a primeiríssima fala do Snape para a sala, para a turma de poções, é uma declaração de amor cifrada para Lilian. E aí, a gente tem um significado aqui, não é mesmo, Carol? Decifra para nós. Então, ele pergunta, né? O que obteria se adicionasse raiz de asfódelo em pó a uma infusão de lógina? Um usuário do Tumblr, né, descobriu na enciclopédia vitoriana das flores que asfódelo é um tipo de lírio, lily em inglês, e significa, né, meus arrependimentos seguem você ao túmulo. Já a lógina... Porque existe... Só um minuto, Carol. Existia mesmo, na era vitoriana, um código floral mesmo, que dependendo da flor que você enviasse pra família ou pro parente, dizia uma mensagem diferente, entendeu? Isso. Até hoje tem um pouquinho disso, mas tá um pouco mais esquecido, né?
Né? Porque se você quer transmitir uma mensagem de amor, você manda rosas, né? Vitalidade, você manda girassóis e essas coisas. Mas na era vitoriana, as mensagens eram muito mais elaboradas de acordo com a flor que você escolhia. Então, já a Lojna, ela quer dizer ausência e significa amarga tristeza também. Então, se a gente combina esses dois significados, a frase que o Snape queria dizer é: eu me arrependo amargamente da morte da Lily. Olha só, JK planejando tudo desde o começo, tá vendo, gente? Eu posso fazer uma confissão? Eu acho toda essa teoria tão brega. Assim, eu não acho incrível, eu não duvido que seja, tipo assim... Não, eu acho tão brega, tão brega que é possível, entendeu? Que mas né? eu acho breguíssimo, tipo assim, porque eu fico imaginando o Snape lá preparando a primeira aula, falando, não, eu vou perguntar isso aqui, ó. Que quer dizer que eu tô arrependidíssimo da morte da Lily. E eu acho mas é a cara dele, né? Dizer sem tá dizendo de verdade. Sim, mas eu acho que quando... Não acho que essa é a intenção do usuário que desvendou isso, assim, sabe? Mas eu acho que justamente quando você faz essa teoria, dá a impressão de que ele tava tentando falar isso. Quando eu acho que, na verdade, é meio que... Não. Acidental, assim, não, pra sabe? mim, não... Eu também, eu acho que assim, o significado por trás dessa frase, ele não é intencional do personagem, ele é intencional da Rowling, entendeu? Sim. Ela deu um jeito de cifrar na obra dela uma coisa que, e isso sim eu acredito, que estava planejado desde o começo, a trama trágica do Snape e da Lily, né? E da Lilian. E a autora, a escritora, ela deu um jeito de cifrar isso aqui. Eu acho que o Snape, inclusive o Snape não deve nem saber de nada disso, entendeu? Só quem sabe é a Rowling. E ela deu um jeito de fazer esse código aqui só pra, sei lá, pra se divertir também, né? Não, concordo. Eu acho que o que rola muito é que quando se fala sobre essa teoria, normalmente as pessoas falam dando a ideia de que o Snape fez isso, sabe? Tipo, intencionalmente. E eu acho muito aleatório. Não é o personagem que tá dizendo isso, é a escritora que tá dizendo Rowling, isso, é a autora. Não, isso faz sentido. Muito que bem, mas é muito legal, né? E também, outra coisa importante que a gente aprende aqui nessa primeira aula de poções é sobre o Bezoar, né? Que se o Harry tivesse prestado atenção no Bezoar, ele não teria quase matado o Rony lá em Enigma do Príncipe, não é mesmo? É que ele só salvou graças ao próprio Snape, né? O próprio Snape, salvou. Ele não aprendeu aqui, mas aprendeu depois, né? Com a mesma pessoa, né? Mas fica aí, né? E aí eu concordo com a Larissa, o Snape é o melhor professor pro Harry mesmo, entendeu? Ele ensinou tudo que o Harry precisava. Então, tipo assim, ele é um bosta. Ele é um bosta. Mas ele conseguiu, de alguma forma, fazer o Harry aprender umas paradas que, se ele tentasse ensinar na moral, o Harry não ia aprender. Olha, eu vou ser obrigada a concordar com a palestrinha. Até porque a gente vai descobrir, né, lá em Câmara Secreta, que o feitiço que salva o Harry desde sempre, que é o Expelliarmus, quem ensinou foi o Snape também. Então fica aí. Pois é. As questões para a gente discutir. Antes disso tudo, ele tá destilando todo o seu ressentimento, inclusive jogando na cara do próprio Harry essa fama que o Harry nunca pediu. E eu acho isso de uma crueldade atroz, imensa, né? Apesar de tudo, o Harry tá ali querendo fazer o dele, né? E ele chega jogando na cara, tipo, como se o Harry tivesse se tirando algum proveito de tudo, sendo que ele tá só se fudendo, né? E sendo que o que ele faz é justamente o oposto. Ele nunca tirou proveito da fama dele assim, sabe? E é nessa aula que a Grifinória perde um estrondoso total de 3 pontos. E eu fico, gente, qual é a medida dessa pontuação? Entendeu? Eu acho incrível, né? A inflação que os pontos sofrem depois. Dos pontos. Porque depois vai de 50 pra cima, por cabeça. Né? 50 por cabeça. No começo é 1, 2, aí eles vão lá nos trasgos, eles perdem 5 pontos. Aí no duelo da meia-noite é 50 pontos. E assim, tipo, gente, é preciso algum critério de pontuação, pelo amor de Deus? Não, e é muito louco, porque nos filmes é completamente diferente também. Nos filmes eles não usam esse sistema de 1 ponto, 2 pontos. É tudo de 10 pra cima. Quando vai tirando é decimais. Sempre em dezenas, né? O que faz mais sentido, né? Embora, né, esse plot da Taça das Casas e das pontuações, ele só vai ser relevante aqui, no primeiro livro. Nunca mais ele será lembrado, nunca mais ele terá relevância e importância, porque o que esquecido no churrasco.
Isso que porque, assim, e até faz sentido pra mim, tipo, o que move as crianças de 11 anos do primeiro ano de Hogwarts é mesmo pontuar na casa, entendeu? Aí chega uma hora que você vai avançando e isso aí foda-se, não tem mais tanta importância. Até porque a história do Harry, ela vai se complexificando e a gente não ia ficar, né, contando ponto de casa pra, né, ganhar no final, né, no final do ano. Aí chega uma hora que isso nem é mais apontado assim, quem ganhou a Taça das Casas. E é uma importância bem infantil, né, que eu acho adequado ela largar ao longo dos livros. E assim, Sim, é uma coisa legal pra introduzir a escola. Eu acho uma coisa legal pra introduzir a escola que não era necessário manter mesmo. E tipo, com o que é que esses meninos iam se preocupar pra que eles tomassem as atitudes que eles tomam, né? E arriscassem as coisas, se não em prol da pontuação da casa, né? Que pra eles é muito importante porque eles estão no primeiro ano, né? Sim. Depois a gente vê que as motivações elas vão ficando mais complexas. Aqui não, porque eles ainda são crianças. E faz até um pouco de sentido, porque quando eles estão no primeiro ano, eles ainda estão criando laços com a casa que eles foram selecionados, né? Então você precisa ter algum tipo de motivação ali pra você estar... É lógico que você vai ter seus amigos e tal, mas às vezes você não vai ter também. Então, tipo, o Neville, por exemplo, a motivação dele inicialmente é manter um nível de dignidade na pontuação ali, né? E aí depois isso vai mudando, né? Então a partir do segundo ano você já tem outras coisas que te unem à casa, além dessa grande gincana de terceira série. Aí, bom, o Harry e o Rony, nesse ponto, né? A gente tá no capítulo 8, a Hermione ainda não é amiga deles, ela ainda é aquela insuportável sabe-tudo que a gente odeia. E é incrível a gente perceber isso. A gente só começa... A Hermione só entra pro trio lá no 10º capítulo, se eu não me engano. Ai, mas ela é sensata desde sempre. Sensata, mais chata, né? Chatíssima. É, sem chata. Sem chata. Amo. Mas, né, sempre com a razão. Inclusive, é o que mais incomoda nas pessoas, né? Elas estarem certas. Não, vamos ser sinceros. Tudo que você quer fazer na vida é errar, uma pessoa estar certa é a pior coisa do mundo. Ai, mas eu empatizo com ela um pouco. Eu também era um pouco. Eu entendo um pouco, chata. tipo, da leitura dela como chata, porque tem um pouco de chatice, sim. Mas eu acho que mais no jeito, assim, não é nem tanto do que ela faz, mas é mais o jeito dela, assim. Ela às vezes tem um tom meio prepotente, assim. Mas eu às acho vezes que é até verdade... uma forma de se proteger, né? Sim, e eu acho que é muito mais... A chatice dela tá muito mais no fato de que o Harry e o Ron querem não ter limite nenhum. E ela chega ali mostrando pra eles que eles precisam ter algum tipo de limite. E bota a mão na consciência, meu querido. Dê uma reboladinha, pelo amor de Deus. Mas eles dois tiveram essa semana infernal, que terminou com essa aula do Snape péssima. Só que tiveram um acalento, não é mesmo? Porque o Hagrid convidou o Harry pra ir pra cabana dele, né, e tal. E eu achei tão fofinho o bilhete do Hagrid, assim, ó... Agora que você terminou a semana, vem aqui me visitar. Eu me apeguei a esse menino, entendeu? Ah, é a pessoa mais fofa. Eu fui lá fofa, buscar né? ele. Hagrid, apesar de boca de sacola, é uma boca de sacola com um bom coração. Não é mesmo? É uma boca de sacola com boas intenções. Por isso que eu acho, justamente pela postura boca de sacola do Hagrid, que ele é muito menos uma figura de pai do que uma figura, tipo, de tia pro Harry. Eu acho que ele é uma grande tia na vida do Harry. Tia! E, tipo, tia. Sabe? Aquela fofoqueira, né? Que é uma tia fofoqueira, que não sabe guardar segredo, que gosta muito dele, cuida dele, faz bolo, mas é o bolo que ninguém quer. Sabe? Eu acho que ele é essa existe figura. pais e pais, né? Eu acho ainda que o Hagrid tem uma figura paterna muito forte sobre Harry, porque ele foi... A gente viu, né, nos capítulos passados, que ele deu o primeiro acalento, a primeira sensação de segurança, e eu acho que isso conta muito. Inclusive, Lari, no episódio passado, a Nayara mesma comentou, né, que pra ela o Hagrid tá mais pra tio mesmo do que pra pai. Então, não, tem uma... No caso dela era tio, no masculino, né? Porque tem uma parada que é o seguinte, que, enfim, é uma teoria que tem mais a ver com o Snape, mas não vem ao caso no Snape nesse caso, que pensando sobre as codificações de feminino e masculino no livro, assim, sabe? E se você for olhar, tipo, pros estereótipos da figura feminina, principalmente da figura materna, o Hagrid se encaixaria muito mais no estereótipo da figura materna, tipo, a primeira pessoa que pegou no colo, que deu o acalento, sabe? Que, tipo, que deu esse primeiro cuidado e tal, tem essa coisa de proteção. Ele que carrega o Harry no colo quando o Harry tá morto, né? Entre aspas e tal.
Então, se você for pensar nessas codificações, saca? Ele se encaixa muito mais no estereótipo do feminino do que do masculino. Nossa, total. Inclusive agora já é cânone, headcanon aqui pra mim. O Hagrid é uma mãe para o Harry. Agora não é mais um pai. É porque eu acho tão reducionista, sabe? Chegar e falar assim, não, essas coisas se enquadram a uma figura feminina, então essa figura não pode ser paterna. Não, claro. O Hagrid é não binário, então a gente tá confirmando aqui que o Hagrid é não binário. Trans, não binário, agênero. É porque a gente tenta tanto quebrar os padrões de gênero, sabe? E eu acho que é uma coisa legal você ter, tipo, um pai que seja mais emotivo, que se importa bastante com você e tal. Eu acho muito legal isso da imagem do Hagrid. Não, eu concordo. Mas eu acho muito legal pensar como que, justamente, você pode... como esses estereótipos ainda são muito ligados à figura feminina na nossa sociedade, né? E a gente tá tentando quebrar isso. E uma das formas, inclusive, de você olhar para essa coisa de uma forma diferente é associar isso a uma figura masculina, assim. Então, tipo... Ou seja, Hagrid reizinho emotivo. Ele apresenta uma forma masculina muito diferente, assim, do que de uma masculinidade que se espera. Inclusive, vocês falando isso, porque eu entendi o raciocínio da Larissa quando ela diz assim, na obra da Rowling existem os códigos do que é feminino e do que é masculino. E aparentemente o Hagrid não corresponde, né, aos códigos masculinos da própria obra. Tendo em vista também que é uma obra feita na década de 90, né, tem muita opressão patriarcal mesmo aí, né, a gente já sabe de toda a história aí sobre inclusive a própria Rowling, né, e o patriarcado, e o sofrimento, o machismo e essas coisas. Dito isso, eu acho engraçado e curioso agora perceber que, por causa dessa falta de marcadores do que a gente considera como masculino no Hagrid, é muito raro e quase impossível você perceber pessoas associando o Hagrid como uma figura paterna pro Harry, entendeu? Nas suas interpretações. É sempre o Sirius, que eu acho uma irresponsabilidade, você achar uma figura paterna o Sirius. Obrigada. O Dumbledore, que eu entendo. Sirius é no máximo o irmão mais velho. O irmão mais velho irresponsável. O Sirius é o irmão mais velho 100% irresponsável, que, tipo, faz a merda e depois finge que foi só o irmão mais novo que fez. Pois é. Isso. Mas aí, como o Sirius e o Dumbledore, por exemplo, eles têm mais marcadores de masculinidade, ou daquilo que a gente entende como masculinidade nessa lógica, é mais comum e quase unanimidade a gente entender que a primeira figura paternal do Harry foi o Sirius. Não, né? Porque temos o Hagrid. Obrigada, Sidney. Mas não eu discordo. Inclusive, quando o Sirius chegar, olha, a rixa vai começar, tá? Se prepara, Prisioneiro de Azkaban. E eu acho muito interessante pensar no Hagrid enquanto figura paterna, apesar dele ser a tia, né, ser a mãe, porque, na verdade, ele rompe, né, com esses estereótipos de gênero. Sim. Inclusive porque, né, a gente repara, isso é escrito como um marcador cômico, mas ele guarda a varinha dele num guarda-chuva cor-de-rosa, né? O quão exótico não é isso, né? É por isso que eu fico puta com as injustiças que ele sofre, sabe? Porque, tipo, desde o começo ele tava sempre ali junto de Harry. E aí vocês querem que eu aceite o Sirius como pai do Harry? Velho, tá de catagem, pelo amor de Deus, bota... Porque essa parada desses marcadores masculinos no Hagrid, né, da ausência deles no caso, isso é uma parada que tem muito a ver com uma discussão que é feita acerca do Newt, né, do Newt como uma nova masculinidade no universo de Harry Potter. Ele também não tem muitos desses marcadores, assim, apesar de ter mais do que o Hagrid, eu acho. Mas ele também tem uma sensibilidade diferente. Então, a pontaria não seria como se apropriar desses marcadores que normalmente são vistos como femininos para apontar para uma nova possibilidade de masculino, sabe? Tipo, uma nova forma do homem saudável, né? Isso, exatamente. Não, e uma coisa que acrescenta muito ao personagem do Harry é porque a gente tá esquecendo aqui que ele é um homem enorme de mais de 2 metros de altura. Sim. Quando você olha pra peludo. ele... Exatamente. Sim. Quando você olha pra ele, você vê uma montanha de pelos com cara de selvagem. Entendeu? Apesar de todas essas faltas de marcadores. Sim. Meu Deus. Bom, vamos ultrapassar aqui, porque uma coisa que eu queria comentar, apesar de tudo isso, é que o Harry é convidado e ele chama o Rony sem avisar o Hagrid, entendeu? Tipo assim, eu vou levar esse total desconhecido pra casa do meu amigo aqui, que me convidou. Que falta de consideração, Harry, pelo amor de Deus. Poxa, pelo menos, Harry. né?
Dá um aviso. Se fosse a minha casa, eu nunca mais convidava o Harry, porque eu detesto visita inesperada. Visita aí eu chamei inesperada, só né? ele. Aí vem outro. Nossa Pois Senhora. E vem outro que ele ainda diz, oxe, mais um Weasley, menino, olha, tô cansado de vocês eu acho que aqui. valeu a pena essa visita só pra ele falar, pra ele ter esse prazer de falar isso. Eu acho que a vingança dele foi justamente essa. Ele nem ouve, né, o nome, tipo, é só ver que é ruivo e reconhece os fenótipos, né, e diz, porra, mais um Weasley aqui, meu Deus, não acredito. Vocês não param de se reproduzir. Ai, ai. Bom, é legal a conversinha lá. Eles não comem os biscoitos, né? Porque estão muito duros. Quero problematizar assim, aqui a gente conhece o canino, né? O cachorro do Harry. Do Hagrid, perdão. E eu acho interessante notar duas coisas. Que é o Arrelia, né? Porque... chamar um cachorro, né? Traduzir pra canino, Arrelia. Olha, Arrelia. é porque o nome do cachorro em inglês é Fang, né? A alternativa pra tradução seria, sei lá, presa. Aí você vai chamar seu cachorro de presa? Não, né? Predador. Eu acho que... Seria muito mais legal, Predador, que aí ele é um total fracassado, né? O canino é medroso pra caralho e o nome dele é Predador. Eu gosto da tradução de canino. Eu não gosto, eu acho preguiçoso. Nossa, eu tô muito do contrinha, hein? Hoje. Vamos, voto de Minerva aqui. Larissa, o que você acha da tradução para canino? Nunca me incomodou, não. Eu acho um bom nome. Eu acho que é um nome que faz sentido pra um isentona, cachorro. sai daí, isentona. Eu acho melhor que presa. Nossa, se fosse presa ia ser ridículo. Não, presa não. Pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que eu chamar preferi o quê? que fosse presa. Né? Dentinho? Não, podia ser... Dentinho, ai que legal esse dentinho. Enfim, mas eu acho que Predador seria legal, Predador. Até porque ele é contraditório nos nomes. Porque o cão de 3 cabeças feroz, ele chama de fofo, né? Então, mas fofo é um ótimo nome. É um ótimo nome, por isso que eu achava que o canino, por ser medroso, teria que ter um nome voraz, entendeu? Eu vou chamar o canino de Predador agora, de agora em diante. Ele acabou de ficar com dreads na minha cabeça aqui. O Predador. Outra coisa que eu gostei de perceber aqui nessa releitura desse capítulo, por causa do canino, é que a gente só vê animais domésticos relacionados aos bruxos, só gatos, né? Gatos, corujas, sapos. Esses animais que estão habitando o nosso inconsciente, ou o nosso consciente coletivo, né? O folclórico, né? De bruxas. Uhum. E nesse campo de sentidos, não existe a figura do cão. Né? E parece que a Rowling ela adota isso no sentido de dizer assim, pessoas menos mágicas se apegam melhor a cães do que a gatos, entendeu? Porque o Hagrid, inclusive, não gosta da gata do Filch, né? Mas quem gosta da gata do Filch, né? Mas ele adota justamente um cão, e aí parece que assim, tipo assim, um cão, me parece que, como os animais, eles têm certa magia também, né? A coruja é mágica, né? Apesar de serem as mesmas corujas que a gente trouxa vê, a coruja, o sapo e os gatos, eles são todos meio mágicos, mas parece que o cão não. O cão, ele é menos mágico do que os outros animais, e ser um cão, o animal, o pet do Hagrid, pra mim enriquece ainda mais, porque o Hagrid é esse personagem que tá com a magia quebrada, né? Que ele é pouco mágico por causa da história de vida dele, que a gente vai conhecer depois. A gente tem, Cid, algum outro bruxo que tenha como companheiro um cachorro? Eu não me recordo em nenhum momento. Inclusive, a única aparição de cão que eu me lembro, fora o canino, é no livreto Animais Fantásticos e Onde Habitam, que tem o Krupp, né? Krupp. Que na verdade, é um animal, ele é um animal fantástico só porque ele é um cão com dois rabos, entendeu? Tipo, é muito patético, entendeu? Não tem o Krupp, tá? Eles não gostam de trouxas. E o Sirius, né, gente? Ou seja, só tem exemplo ruim de cachorro neste livro, né? Não melhorou muito, né? Não melhorou. JK não gosta de cães. Se tivesse deixado só o canino... Corre aqui, Luísa Mal. Luísa Mel. Luísa Mal. Luísa Mal é o Voldemort, né? Do mundo dos bichos. Sai pegando os bichos e transformando em Horcrux. E, gente, é só no final deste capítulo que o plot caminha, né? Porque o Hagrid, com a sua boca de sacolice, né? Deixa escapar lá o roubo do Gringotts, e o Harry, muito xeroque, deduz, né? Gente, mas era o dia que a gente foi, eu e você, então ele roubou naquele mesmo dia. Então foi naquele cofre, entendeu? E aí eles vão passar o resto do livro agora tentando descobrir o que era que tinha no cofre que foi roubado. O que tentaram roubar e que agora está em Hogwarts, né? Porque o Hagrid tirou de lá para levar para Hogwarts, porque Hogwarts, claramente, o lugar mais seguro do mundo bruxo, não é mesmo?
Então, já que terminamos a discussão central do capítulo, vamos agora para o nosso momento Expecto Patronum. Expecto Patronum é o momento que a gente vai dizer o quê? Qual é a parte nossa favorita do capítulo, né? O que é que esquenta nossos corações e deixa a gente feliz, com vontade de comer chocolate. Larissa Andrioli, começamos por você. Qual é o seu... Pra que você manda seu patrono aqui no capítulo 8? Ai, gente, eu vou ser escrotizada de novo, mas é porque... Se preparem. Não, mas é porque eu gosto... Não, a cena não é nada demais, mas eu adoro realmente a primeira fala do Snape. Dele falando das poções, porque eu acho que mostra... Eu acho que é um dos poucos momentos que a gente vê ele falando honestamente sobre algo que ele de fato gosta, sabe? E aí dá pra você ver... E veja assim, ele consegue ser desprezível, né? Ah, tadinho. Tadinho. E eu acho muito massa, assim, porque eu acho muito fascinante a forma como ele descreve, sabe? Porque normalmente as pessoas realmente têm essa oposição que ele coloca, né? Entre, sei lá, uma aula de defesa contra as artes das trevas, que você vai tipo, tirar uma varinha e fazer várias coisas. E a aula de poções, essa aula chata, que você vai sentar e ficar olhando o caldeirão e cortando ingrediente... O preparo de poções é de uma sutileza, né? A pessoa tem que ter sutileza. Sim, pra poder exatamente. Ser um bom preparador de poções. É por isso que o Harry se dá tão mal, né? Porque sutileza Porque é a sutileza de um elefante, né? Opa, elefante de novo. E aí eu acho muito massa a forma como ele descreve isso, sabe? Eu acho bonito, realmente, essa imagem que ele coloca do caldeirão cozinhando, a fumaça... Esse poder dos líquidos fluindo pela veia humana. Eu acho maravilhosa essa descrição poética. Eu posso ensinar vocês a cozinhar fama, a engarrafar glória. Isso. E essa cena no filme, né, gente? Alan Rickman. Alan Rickman. Maravilhoso. Porra, patrono eterno pro Alan, né? Saudades. Sempre terá nosso patrono aqui. Carol, você, pra que você manda o seu patrono? Então, meu patrono vai pro Hagrid, no final, com a boca de sacola, que eu não sei nem do que chamar, porque já passou a sacola ali faz muito tempo. Boca de saco de lixo, 100 litros. E assim, principalmente é ele tentando não deixar claro pro Harry que ele sabe das coisas e tentando não falar, entendeu? Porque ele fica tentando disfarçar, né? De uma forma muito... que fica muito claro as coisas. Eu adoro essa cena no final. Rei da descrição, não é mesmo, Hagrid? Se fosse homossexual, não poderia dizer que era discreto. É, muito discreto fora do meio. Masculina. E o teu, Sidney? O meu patrono, gente, pra quem vai? Pra ele mesmo, o divo, o muso, o feiticeiro Carlinhos Weasley. Eu não sei se é a primeira menção, tô perdido aqui nos capítulos. Mas o capítulo, né, o Rony chega lá na casa do Hagrid, ele diz, mais um Weasley. E fala de Carlinhos, que é esse domador de dragões, sexy, gostoso pra caralho, toda bonita, toda natural, Carlinhos. Eu morro de tesão no Carlinhos Weasley. Toda vez que eu estiver num capítulo que apareça o Carlinhos, o meu patrono vai pra ele. Saibam vocês que eu tenho um crush no Carlinhos e ele jamais será superado. A não ser que a Rowling escreva que ele é um escroto do caralho. Aí sim, eu revejo os meus padrões, não é mesmo? Mas meu patrono eu tô ansiosa pro Carlinhos aqui. Pro capítulo do Cálice de Fogo que mostra ele domando os dragões. Puta merda. Olha, já vai ter um ataque. Eu já tô toda babada só de pensar. Enfim, gente, vamos deixar aqui Carlinhos pra trás. Ai, meu Deus, volte aqui. E vamos para o momento Avada Kedavra. Que é aquela hora que a gente diz qual foi a parte pior, né? O que te deixou pra baixo, o que te fez querer estar morta neste capítulo. Carol, começa você agora. Então, meu Avada vai pro Snape. Que ele chega simplesmente numa turma de crianças de 11 anos e começa a descascar as pessoas sem mais nem menos e sendo bem idiota mesmo. Tipo, tudo bem que ele começa com... A Larissa já falou, né? Que ele começa discurso apaixonado pela matéria dele, mas não tem pra quê, sabe? Ele ficar fazendo essas coisas. E ele simplesmente faz porque ele pode, porque ele é um abusivo que tem poder na mão. E porque, sobretudo, ele não superou o rancor de 30 fucking anos. Chega, né, querido? Tem uma hora que você para de culpar, né? De poder assim, culpar né? O que aconteceu no seu passado. Vamos pagar um analista? Vamos lá na Sibila, né? Nossa! Tomar um xerez, falar da vida. Tomar um xerez, falar da vida pra ver se... Eu acho que se ele fosse na Sibila, ele ia ser mais sequelado ainda, coitado.
Eu vou aproveitar o seu Avada, Carol. Vou dar o meu Avada, que também é pro Snape, porque ele é cuzão por fucking nenhum motivo. Ele já começa a aula, em vez de dar disciplina, ele já vai dizendo, nossa, Harry Potter. O famoso Harry Potter tá aqui, né? Nossa nova celebridade. Já começa com esse ressentimento. Odeio o que o Snape vai fazer ao longo de todos os livros, que é abusar psicológica e até fisicamente das crianças. Não consigo não dar Avada Kedavra para o Snape aqui, principalmente quando, nesse mesmo capítulo, o Neville comete um erro e ele diz, mas seu menino idiota. E tipo assim, um professor que chama um aluno de idiota merece uma Avada. Isso me lembra muito aquele capítulo da Ordem da Fênix, que é a pior lembrança do Snape, que o Tiago diz que ele faz aquele bullying com o Snape só porque ele pode. E é justamente o que o Snape tá fazendo aqui. Que ele tá abusando dos alunos dele só porque ele pode, só porque ele quer. Como diria Paulo Freire, quando a educação não é emancipadora, né, o sonho do oprimido é se tornar o opressor, não é isso que aconteceu, Snape? Bata palmas. Larissa, o seu Avada vai pra quem? Ela chega a tá triste depois dos Avada da gente. Não, Dois porque Avada pro Snape o meu no Avada capítulo vai só. pro Snape também. Puta merda, um Avada triplo. Por esse plot twist vocês não esperavam. Não esperava. Eu acho que a gente tem que ter noção, tipo assim, apesar de eu amar aquele discurso dele lá no início, realmente, como eu disse antes, depois ele dá uma degringolada ali. E me incomoda especificamente aquela cena que ele fala... Ele não fala com o Neville, né? Ele fala com o Harry, depois que o Neville erra. E ele vira pro Harry e fala, você não ajudou ele? Por quê? Porque você achou que a culpa é sua, você não melhor ajudou. ser errado. Porque eu acho, tipo assim, nada justifica as coisas que ele faz. Mas isso aqui é um nível de paranoia. E, tipo assim, o resto você pode discordar, mas você meio que entende de onde tá vindo. Não, e você... Eu nem acho paranoia, é ressentimento. É tipo assim, eu vou te culpar por tudo e qualquer coisa. Porque você é essa pessoa que me lembra essa coisa ruim do meu passado. E aí eu não vou mais culpar o que você faz. Eu vou culpar o que os outros fazem, que eu tava do seu lado. Tava no raio do seu cheiro. Culpa terceirizada, né? E você para pra pensar que isso não é uma coisa que o Harry faria nunca. Tipo, não ajudar um amigo pra ficar melhor. Mas é uma coisa que o Draco faria e o Snape adora o Draco. Prioridades, né? Choices, como diria, né? Choices. Eu tenho uma dúvida com relação à relação que o Snape mantém com o Draco, porque eu acho que o Snape, obviamente, protege muito o Draco, né? Dá um tratamento diferenciado, mas eu não acho que ele, de fato, goste do Draco. Eu acho que é meio que uma parada de, Nunca parei pra pensar. De, tipo, o Draco é filho do Lúcio e o Snape sabe que em determinado momento ele vai ter que voltar a ser espião e vai ter que voltar, sabe? Então, tipo assim, eu não acho que exista nenhum tipo de amizade entre ele e o Lúcio, por exemplo, sabe? Eu acho que é meio que, tipo assim, eu vou manter a linha. Eu concordo contigo. Sim, acho. Então, assim, é óbvio que existe uma proteção do Draco, sim. Mas eu acho que é uma proteção muito calculada. Pra manter a aparência, né? De, tipo, não vou arriscar aqui, porque quando a parada estourar mesmo, e eu voltar a conviver com esse homem maluco, vai que ele sabe que eu, sei lá, tirei um ponto dele porque ele foi babaca com o Harry. O melhor jeito de você chegar ao pai é conquistar o filho, né? Também. E aí, quando o Lorde das Trevas voltar, né, e reacender, o Lúcio vai falar em prol do Snape, justamente porque ele foi essa pessoa que apoiou e que encobriu todos os malfeitos do Draco em Hogwarts, né? Lindíssimos, falaram tudo. Pra gente encerrar aqui o episódio do capítulo 8, o mestre das poções, que recebeu 3 avadas, será que ele sobrevive? Bom, tem teorias que dizem Spoiler, que... não. Snape, mas tem teorias que dizem que ele não morreu, sabia, Larissa? Tem teoria de que ele tá na Jamaica. Eu juro pra vocês. Eu juro mas pra qual vocês. é a... Não, agora eu quero saber qual é o porquê na Jamaica. O embasamento da Jamaica eu não sei dizer. Mas eu sei que existem vários... Tipo assim, porque existe um setor do Tumblr, né? Que é o Snape Dome. Que é frequentado apenas por pessoas que se interessam pelo Snape de alguma forma. E lá tem muitas fanfics, muitas teorias de que o Snape sobreviveu. E muitas delas colocam ele na Jamaica. Eu não sei, tipo assim, se uma pessoa começou e colocou Jamaica aleatoriamente, todo mundo seguiu. Nossa, eu tô chocado. Mas é algo real. Eu tô muito impactado com o Snape de dreads, né? Não, sensacional, bronzeadinho. Bronzeado puxando não é mesmo? Inclusive tem uma mina... Com Bob Marley. Inclusive tem uma mina lá no Tumblr que ela faz cosplay de vários personagens.
E ela é muito foda, ela fica muito parecida com todos. E aí tem várias fotos dela, tipo, com uma blusinha estampada, assim, Snape sabe? jamaicano. E bronzeadinha, assim, queimadinha de sol, fazendo cosplay de Snape na Jamaica. Ai, gente, Snape jamaicano, what a concept. Bom, pra encerrar aqui, gente, a lista dos personagens novos que foram citados nesse capítulo foram a Madame Nora, né, que é a Madame Nora, a Professora Sprout, que por enquanto ainda tá no feminino, mas vai mudar já, né, ela vai transicionar daqui a pouco, né, Lia? O Professor Beans, o professor de História, o Emerico, o Mal, e o Rico, o Esquisitão, são 2 bruxos mencionados na aula de História da Magia, o Professor Flitwick, o Canino, o Cão... O Predador. É isso, gente. Por hoje terminamos o capítulo 8. Nós nos ouvimos na semana que vem pro capítulo 9, falar sobre o capítulo 9, o duelo à meia-noite. Ui! À meia-noite todos os gatos são pardos, não é mesmo? Vamos dar tchau, gente. 1, 2, 3 e tchau. Tchau! Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade. A produção de pauta é da Fernanda Cortez. Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Júnior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação. A identidade visual é do Edipo Barreto. A música tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.